Cara, falta mais treino de pose pro Eric pra ele dominar mais essa classe. Porque ele precisa ser um pouco mais... Tivemos recentemente mais uma edição do Pittsburgh Pro, que é um dos campeonatos mais tradicionais da Pro League. E nessa edição do Pittsburgh, também contamos com o brasileiro Eric Underberg competindo na categoria Classic. E o Eric acabou pegando o top 2. E durante o Mesa Redonda do Ironberg Podcast, o físico do Eric e esse resultado foram avaliados. Vamos conferir o que foi dito. E como que tá a questão de peso do Eric? Vocês sabem? Está em cima? Não sei. Ele é alto, cara. Ele deve ter alto, Eu ainda vou insistir num ponto que é o que eu sempre falo. O Eric poderia ter ganho esse campeonato se ele posasse melhor. Essa Também é a minha acho. opinião. Porque ele tava de costas, ele conseguiu deixar o Dabu liso. Ele tá bem, cara, de dorsal. Eu nunca vi um cara deixar o Dabu liso, assim, de back double biceps, desse jeito que aconteceu agora. Quando eu olhei essa pose... Isso olhando do pé até a cabeça. Eu falei, cara, ele ganhou esse campeonato. Também achei. Né? Peitoral de lado. Falei, cara, a única que eu fiquei um pouco na dúvida foi o duplo bíceps de frente. Por conta da pose. Não Olha lá, por conta de costas, do bíceps de costas, em si. ó. Olha o Glúteo glúteo fibrado, posterior olha só, fibrado. Olha o encaixe. Linha. Tchum, acabou, filho. Esquece. Entendeu? Só que ele veio de uma categoria onde ele não tinha que fazer toda essa desenvoltura em pose, que era men's, correto? Então, o que o men's acaba fazendo? Ele desfila, coloca a mão na cintura, vai para um lado, vai para o outro, acabou. Não, mas é a realidade. Manivela frente e costas. Manivela frente e costas. Tanto que os próprios meios, quando vai fazer pose, faz um duplo bíceps. Quando vai puxar Eles estão fazendo agora. faz um dorsal, Tem faz cara alguma puxando coisa. duplo Porque no bíceps antes palco de- não tem muito o que fazer. Não tem. Daqui a pouco eu acho que vai ter que mudar isso pra poder dar um tempero a mais pros caras. Porque eles querem fazer. Dá pra ver. Pô, tem pose down de mens, cara. Não. Tem. Eu já vi campeonato que tem. Tem, o Olímpia já teve. Pose down de mens. Falei, pô. O Olímpia já como teve. assim, brother? Vai ficar um do lado do outro. Eu não vi isso. Mas tá já bom. teve Mas no Olímpia. Tá me agredindo aí, agredindo aí. O que ele tem que fazer? Tem que fazer um bíceps, tem que fazer um mais musculoso e tal, né? Enfim. E ainda tem mês que frente e costa ainda erra pose, né, Itinho? É o que mais tem. É o que mais tem, né? É o que cara não mais sabe tem. posar. Deixa eu concluir só. Conclua, Então, Benny. hein? Então, assim, eu falei, cara, falta mais treino de pose pro Eric pra ele dominar mais essa classe. Porque ele precisa ser um pouco mais leve, ter um pouco mais de suavidade entre as transições e encaixar melhor as poses, com mais leveza e suavidade. Ele não porque tem a o cintura swing. dele não vai mudar. A cintura dele é assim e ponto, né? Só que ele tem como melhorar a estratégia de posar a nível de quadril, jogar a cintura e tudo mais, fazer uma torção um pouco maior para poder parecer ser mais fina, né? Então, para mim seria a única dica que eu teria para ele. Mantém o que tá fazendo, só que pratica muita pose. Chorlan, não Só sei isso. se é o que você tá vendo. Porque, por exemplo, ele não moveu o quadril, ele jogou um pé pra frente do outro. Então, isso aí eu acho que atrapalha. O Javoski já lateralizada faz as isso. poses dele. Deixa ele com a cintura mais fina. Isso. Apesar de ser quase a mesma estética. Então ele ganha pontuação na simetria por conta disso, pela malandragem da maneira de posar. Malandragem. Por isso que eu falo que os atletas têm que praticar pose, tem que assistir campeonato, tem que assistir coreografias de caras que sabem posar mesmo, pra poder pegar essa malícia. Porque às vezes tu vê o cara parado do lado, tu fala assim, pô, o cara tá ok. Chega no palco, caraca, tá muito maneiro. Ou às vezes é o contrário, o cara tá aqui do lado, porra, legal. Chega no palco, mondrongo. E por isso é o quê? Pose. Porque o campeonato se julga através da pose. Porque se fosse só parar o corpo, você para lá e fica em pé parado, vira de costas de lado e vai embora. E não é isso. São poses. Então, atletas, treinem suas poses. Quantas vezes, Orlando, o atleta não me procurou e falou assim, inclusive teve um comentário aqui falando, Itinho, avalia o meu shape. Poderíamos a gente até colocar um quadro pra gente avaliar o shape da galera aí. Só fazer o Pix, né, Itinho? Não, Por favor. até 100 piques aí. Pixinho, quer linguiça? E aí, eu olhei, teve um atleta em especial no Expo Super Show, aquele até que eu te ajudei na pesagem, que eu olhei assim, cara, deu Expo dó do Super cara. Eu Show que juro, o time eu fiquei ajudou. dó do cara. O cara, você pode me avaliar? Eu pensei assim, cara, você treina? Sério? Que Aí, é esse, Tinho? O cara armou você Tinho me foi no relaxado. coisa, foi no rim do cara. Não, mas tem cara Tem também, igual, o ó. pessoal tem que ter bom senso, cara. Você só precisa passar por uma avaliação quando você chegou num certo Não, nível. mas esse cara armou você me relaxado, eu já fiz assim, caralho. E ele tava onde? Fazendo o quê? Aí daí a pouco ele posou, eu falei, porra. Tá com cãibra. Ele sabia, não, ele sabia fazer. Então, assim, ele era pequeno, mas quando ele posava... ele posou bem. Posou muito bem. Ah, entendi. O cara cresceu na sua frente. Ele transformou o corpo na pose. Ele não né? tinha músculo. Sim. Ele não tinha músculo. Mas quando ele posava...
o bagulho fluía. Então vou assim, deixar uma agora hashtag aqui, imagine o cara que tem músculo e fazer aquilo que o cara fez. Não, aí ferrou. Você pega o Pantera, você precisa corrigir o que do Pantera de pose? De outros caras. Eu conheci o menino mesmo que veio do Paraná, infelizmente acabou desistindo. Mas quando ele posava, você falava assim, porra, não tem o que falar da pose. Então assim, aí você pega um atleta pró no nível alto que ainda erra a pose. Raposo. É o pró com características de amador. Exato. Antes você via o pró pronto já. Isso eu tô falando muito lá atrás, tá? Como tem hoje o campeonato que estreita muito essa carreira do atleta, então ele acaba sendo profissional muito mais cedo. Como ele é profissional muito mais cedo, não tem tempo para ele maturar toda a parte de metodologia, de consciência própria, de palco, de dieta, de um monte de coisa. Então o cara vira um pró amador. Outra coisa Concordo. que eu vi no seu DVD. Isso não é antes de me criticar, né? Não é. Não, mas a crítica é a melhor parte. Entenda bem, né? É o cara que tá lá, tudo, só que ele tem várias características que não era pra ter porque é profissional. E você só vê isso, na maioria das vezes, no fisiculturismo. Isso. Você não vê isso em outros esportes. E na questão geral, né? É Dentro e muito, fora do palco complicado também. você ver isso. Entendeu? É igual o cara ir pra uma corrida de carro e não sabe passar marcha. É. O cara na Fórmula 1, não sei pilotar esse carro aqui. Mano, tu é piloto, cara. Tu tá aqui na Fórmula 1. Tu tem que saber essa porra. Você tem que saber, você é obrigado. Eu vejo o vídeo motivacional do... Boa. Chama a hashtag aqui pro pessoal. Ayrton Senna. O Ayrton Senna fala que na primeira vez que ele foi correr na chuva, ele disse que ele não sabia nem pra onde direcionar o carro de tanta giro que ele dava. E aí ele falou o quê? Depois daquele dia, toda vez que chovia, eu ia pra pista. Sim. Mas o atleta profissional de fisiculturismo, ele é raposo naquele campeonato. Eu falo porque eu já falei pra vários. Aí ele, pô, irmão, quando eu vi o vídeo, eu vi que eu errei. Aí no próximo ele erra de novo. Sabe no por quê? próximo de novo. Sabe onde é que ele quer consertar? No próximo campeonato. Não, Em e cima do pior, palco. e não arruma, não Botar conserta. e dar 3 tapas na cara e mandar embora. Você quer Não fazer o quê? consegue. Dá 3 tapas na cara É e manda isso aí, embora. neguinho, isso aí, agressão, meu irmão. é o que estamos precisando, esse é o bagulho, agressão. Né? Então assim, eu falo, cara, é pra você já descer do palco, meu irmão, posando já. Exato. E se eu falo isso, como assim... o cara tem que sair já fazendo cardio no outro dia, tem que treinar no outro dia, tem que fazer dieta. Ai, não, tem que descansar, tem que ter férias. Não, tem que ter não sei quero o quê. comer lixo. Quero comer lixo. Falei, cara, é sua vida, você vive disso, você ganha dinheiro pra fazer essa porra. Um bagulho que eu não era atleta, mas eu vi no seu DVD De em novo. 2016. Porra. 2016 eu assisti o DVD do Jorlan e ele falou o seguinte, que aquilo me tocou muito, que era o que eu fazia, Te mesmo eu motivou, não te sendo motivou, atleta, Tino. exato. Que ele falou que, cara, eu chegava em casa, já botava o meu VHS lá, eu ia assistir os campeonatos, eu ia assistir Batalha do Olímpio, eu assistia o bagulho o dia inteiro. Eu Bagulho. também era assim. Sim. Era o dia inteiro assistindo aquilo que você quer se aprimorar, não adianta. Exato. Entendeu? Não tem como você melhorar naquilo que você tá fazendo se você não praticar. É isso aí, rapaziada. Esse foi um trechinho do Mesa Redonda do Ironberg Podcast. E o link completo desse bate-papo está aqui na descrição. É isso aí, valeu por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo.